pessoal, estamos aqui gravando a nossa última videoaula de revisão das unidades 1, 2 e 3 da disciplina de Introdução à Educação à Distância. Desta vez, nós faremos a revisão das 3 unidades através da lista de exercício que está disponível no ambiente da disciplina, tá certo? Então, nós vamos fazer essa revisão aqui e vocês depois baixem e respondam de vocês, tá ok? Então, vamos lá. Então, revisão para a primeira avaliação. E nós temos as 3 unidades, 1, 2 e 3. Lembrando que a primeira unidade é um breve histórico da educação à distância no mundo e no Brasil. Depois nós temos educação à distância e educação virtual. E a terceira unidade, que é exatamente sobre o Moodle, né? Concepção e utilidades. Então vamos lá. Nós temos uma lista de exercícios que vai ser muito útil para a prova de vocês nos dias 22, 23 e 24. Então, vocês deverão escolher um dos dias para poder responder as provas. Não esqueçam de entrar em contato com o coordenador do Polo de Apoio à EAD para poder saber os horários da aplicação das provas, tá certo? Então, vocês terão que receber as provas no Polo, responder-as na lista de frequência, tá bom? Então, não percam a oportunidade de pontuar na prova. A nossa lista de exercício, ela tem 12 questões, tá bom? Então, vamos lá partir para a nossa primeira questão. A educação à distância, EAD, caracteriza-se principalmente por... Então, vamos lá. Letra A. A obrigatoriedade de aulas presenciais diárias, correto ou não? B. A separação espacial e ou temporal entre professor e aluno. C. A ausência de avaliação no processo de ensino. D. O uso exclusivo de livros impressos. Então, nós temos aí 4 assertivas para vocês avaliarem e responderem. Então, vamos lá. Letra A. A obrigatoriedade de aulas presenciais diárias? Não. A obrigatoriedade de aulas presenciais todos os dias é do ensino tradicional. Não é isso? Quando você vai para uma escola, vai para uma universidade assistir às aulas do currículo diariamente, tá ok? Então, a letra A já não é a resposta correta. Letra B. A separação espacial e ou temporal entre professor e aluno. Vamos deixar essa guardadinha aqui. C. A ausência de avaliação no processo de ensino. Olha, na educação, nós temos aí a avaliação com um instrumento para poder acompanhar o desempenho dos alunos na aprendizagem, não é isso? Então, não faz sentido você ter um processo educativo, no caso de ensino, principalmente, o ensino fundamental, médio e superior, sem ter a avaliação. Então, também essa questão aí, a letra C está errada também. Letra D. O uso exclusivo de livros impressos. E a gente sabe que também não, né? O livro impresso pode ser mais um recurso, né, disponibilizado para os alunos
terem acesso aos conteúdos. Por exemplo, no curso de licenciatura em matemática, existem os livros, né, impressos para que os alunos possam acessar nos polos de apoio, tá bom? Então, a nossa alternativa correta é a letra B, né? Quando diz o seguinte, a separação espacial e ou temporal entre professor e aluno. Então, é exatamente o que a gente tem como acontece a educação à distância, não é isso? O professor está em determinada localidade e o aluno pode estar em outras e acessando os conteúdos diariamente sem nenhum problema. Então, questão número 1, resposta letra B. Segunda questão. Segundo Moran, não é? Segundo Moran, a EAD é mediada principalmente por A. Professores substitutos. B. Tecnologias de informação e comunicação. C. Material exclusivamente impresso. E D. Aulas presenciais semanais. Então, nós temos aí, desculpem, a letra A, professor substituto. Não, professor substituto é uma categoria em algumas entidades de ensino, onde o professor ele é contratado sem a necessidade de ter um vínculo, vamos dizer assim, por um longo tempo com a instituição pública de ensino, tá certo? Então são professores substitutos. Então não é o caso da mediação principal da EAD. B. Tecnologias de informação e comunicação. Então, nos dias atuais, nós temos exatamente as TICs, como também são conhecidas, né? Tecnologias de informação e comunicação, mediando todo o processo da educação à distância. Resposta, letra B. Vamos lá. Terceira questão. A comunicação que ocorre em tempo real entre participantes, como um chat, é chamada de... Bom, nós falamos a nossa revisão lá que nós tínhamos não só duas modelos de comunicação, que era a comunicação assíncrona e a comunicação síncrona, né? E até mostramos alguns recursos do Moodle, que são recursos para a viabilização dessa comunicação assíncrona e síncrona. Então, nós citamos o fórum, questionários, né, como exemplos de recursos para a comunicação assíncrona, que é aquela que não é em tempo real. E mostramos as videoconferências, né, os chats, como sendo recursos para a comunicação síncrona, aquela que é em tempo real, que é marcado um horário para que aconteça um encontro entre professor e alunos e também um horário para término. Então, nós temos aí a resposta para o modelo de comunicação, no caso do chat, que ela é uma síncrona, letra C. Quatro. No Moodle, qual a ferramenta
que permite interação assíncrona entre os participantes. Qual ferramenta que permite a interação assíncrona entre os participantes? Então, nós temos letra A, chat, B, fórum, C, videoconferência, letra D, aula ao vivo. Então, nós comentamos exatamente ainda há pouco, não é? Alguns exemplos de atividades assíncronas e também atividades síncronas. E nós falamos do fórum, não é isso? Então, chat é síncrona, videoconferência é síncrona e aula ao vivo também é síncrona. Então, só nos resta a resposta letra B. Está aqui a resposta da questão número 4. Deixa eu descer um pouco mais aqui. Opa. Um momentinho só, voltar. Pronto. Questão de número 5. O Moodle é classificado como A, um sistema operacional, B, um editor de texto, C, um ambiente virtual de aprendizagem, no caso AVA, e D, um navegador de internet. Quando a gente estava falando sobre o Moodle, nós falamos que o Moodle é um sistema de código aberto, onde pessoas podem contribuir para a sua atualização e que foi idealizado pelo Martin Dojiyama durante o seu doutorado, né? Então, nós conhecemos um pouco da história do Moodle, a revisão da aula, da videoaula 3. Então, nós comentamos, inclusive, que o Moodle ele é um LMS, que, traduzindo para o português, é um sistema de gerenciamento da aprendizagem, tá certo? LMS é a sigla em inglês, tá? Então, dentre as opções que nós temos aqui de resposta, nós temos letra A, um sistema operacional. Não. Os exemplos de sistemas operacionais, o Windows, né? O iOS, o Android, o Linux, o Unix, são exemplos de sistemas operacionais. Um editor de texto, não. Nós temos o Word, nós temos o Write do OpenOffice, né? Então são editores de texto. É um navegador de internet? A resposta é letra D, não. Navegador nós temos o Google Chrome, nós temos o Opera, nós temos o Internet Explorer, nós temos o Mozilla Firefox, dentre outros navegadores de internet. E eu citei lá na revisão justamente que vocês poderiam ter o Moodle como sendo um ambiente virtual de aprendizagem. Tá certo? Então, nossa resposta é a letra C. Se não tivesse a AVA aqui e tivesse como resposta LMS, seria a resposta correta, ok? Então, 5, letra C. Vamos aqui agora para a sexta questão. A aprendizagem colaborativa online caracteriza por A, estudo individual sem interação, B, relação unidirecional entre professor e aluno, C, construção coletiva do conhecimento, D, exclusão da participação dos alunos. Nós vimos que a aprendizagem colaborativa, já está dizendo o termo aí, colaborativa, mostra que na educação online, na aprendizagem coletiva online, cada aluno ele contribui
para a aprendizagem do coletivo, de todos. Então, a resposta aqui é a letra C, construção coletiva do conhecimento. 7. A primeira geração da EAD foi marcada principalmente por uso da internet. Não é a internet, nós falamos que ela teve um boom na vida das pessoas no início, a partir do início do século 2000, né? Dos anos 2000, século não, dos anos 2000, tá? Vai fazer a correção aí. B, videoconferências, também não, porque as videoconferências são possíveis através do uso da internet e com algumas tecnologias adequadas, como Meeting, Teams, Zoom, entre outras ferramentas. C, ensino por correspondência. E D, plataformas digitais. As plataformas digitais também surgiram com o advento da internet. Então, a resposta correta, ensino por correspondência. É importante aqui a gente destacar que na nossa revisão nós falamos do Instituto Universal Brasileiro, que através das correspondências ofertava os cursos técnicos, né? De rádio técnico, televisão e assim outros cursos. Então, letra C. Desculpem, estou saindo uma virose. 8. Um dos principais objetivos da Universidade Aberta do Brasil, a UAB, é a. Reduzir o número de cursos superiores? Não, né? Uma das propostas era ampliar os cursos para que as pessoas que moravam distante dos grandes centros pudessem fazer um curso superior. B. Expandir o acesso à educação superior. C. Substituir o ensino presencial. Não, né? É um recurso também a mais para que as pessoas possam estudar. D. Atender apenas grandes centros urbanos. Negativo, né? Então, letra B. Expandir o acesso à educação superior. Letra B, resposta da questão número 8. Nona questão. No Moodle, a ferramenta glossário permite aplicar provas online? Não. Que a prova online ela é um questionário que a gente cria a prova, disponibiliza um tempo para que o aluno possa fazer e também um número de tentativas. B. Criar listas de definições colaborativas? Vamos ver. C. Realizar chats em tempo real? Não. D. Enviar tarefas? Também não. Então, a resposta letra C. O glossário, nós já comentamos na revisão também. O glossário é exatamente o que? O professor pode lançar um termo qualquer lá para que seja discutido e os alunos possam pesquisar sobre o termo e contribuir com definições, né? Cada um colocando as suas definições, ampliando assim o vocabulário de todos que estão fazendo parte. Então, letra C. Questão número 10. De acordo com o marco regulatório recente da EAD no Brasil, é correto afirmar que todos os cursos podem ser 100% online? Não, né? Inclusive o marco regulatório ele faz com que os cursos tenham que ter momentos presenciais. B. Não há exigência de atividades presenciais? Totalmente errado, né?
C. Algumas áreas não podem ser totalmente à distância ou avaliações presenciais foram eliminadas. Letra D também não. Então está se querendo uma qualidade, melhorar a qualidade da educação à distância e exige momentos presenciais, então um desses momentos é exatamente a realização das avaliações. Então, aqui nós temos que algumas áreas não é possível ser totalmente à distância. Como tinha alguns cursos, né, que estavam sendo ofertados à distância e não eram possíveis, né? Primeiramente, até que os conselhos regionais que regulam a profissão estavam questionando alguns cursos serem à distância. Por exemplo, tem alguns cursos ofertados em enfermagem à distância, imagine. Imagine um curso de medicina ser ofertado à distância também. Ia ficar muito complicado, na verdade. Então, o marco regulatório EAD no Brasil vem para poder fazer algumas definições, algumas correções no processo da educação à distância. Então, resposta letra C, tá? Questão número 11. A principal função dos ambientes virtuais de aprendizagem é substituir totalmente o professor? Negativo. B. Centralizar apenas conteúdos teóricos? Errado. C. Mediar a interação e o processo de aprendizagem? Correto, né? Letra C é a nossa resposta. E a letra D estava servir apenas como repositório de arquivos. Isso aí totalmente errado, né? A questão de número 12, nós temos a comunicação assíncrona na EAD ocorre quando A. Todos estão conectados ao mesmo tempo? Não. B. Não há interação entre os participantes? Vamos ver, vamos continuar. C. A comunicação ocorre em tempos diferentes. D. Acontece apenas por videoconferência. Então, videoconferência nós vimos que é síncrona, não é verdade? Uma atividade assíncrona não quer dizer que os participantes tenham a obrigação de interagir ou não, tá certo? A letra que está correta aqui é a letra C, por quê? É a que está mais correta aqui. A comunicação, ela ocorre em tempos diferentes, ou seja, eu posso acessar um conteúdo ou uma atividade agora, uma outra pessoa pode acessar daqui a 1 hora, tá certo? E a atividade vai estar lá. Então, letra C. Pronto, pessoal. Então, nós temos aí a resposta de toda a lista de exercício com alguns comentários. Aproveitem bastante, assistam as 3 videoaulas, assistam essa correção e desejamos a todos uma boa prova. Até mais.